Muito bem, vamos continuar aqui, né, com a nossa segunda aula sobre área de figuras planas. Questão 4. Questão do CEP 2016. Então temos o seguinte: o retângulo, o trapézio retângulo desenhado abaixo representa uma bancada de mármore que Andréia colocou em sua cozinha. Qual é a medida da área dessa bancada? Ele quer a área dessa bancada no formato de um trapézio. Vamos lá. Então, vamos aplicar a área do trapézio. A fórmula é o seguinte: a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. As bases são os lados paralelos. Então, a base maior é 79, a base menor vale 60, a altura, que é a altura? 22 ou 48? A altura, ele é um segmento perpendicular às bases, ou seja, forma um ângulo de 90. Então, a altura aqui vai ser 48. Então, nosso cálculo vai ficar o seguinte: a área do trapézio é igual a base maior 79 mais base menor 60 vezes a altura 48 dividido por 2. Nós vamos fazer a soma aqui, ó, 79 mais 60, 139, vezes a altura 48 dividido por 2. Vamos fazer agora a multiplicação. 139 vezes 48 dá 6.672 dividido por 2. Divisão por 2 é a metade. Então, a metade de 6.672 vai ser 3.336. Então, a área da bancada de mármore que a Andréia colocou em sua cozinha tem área de 3.336 centímetros quadrados. Alternativa correta, letra D. Muito bem. Próxima questão, SAEP 2015. Na praça principal de uma cidade, tem um chafariz cujo formato está representado na malha quadriculada abaixo, em que o lado de cada quadradinho vale 2 metros. Muito importante isso. Em uma reforma, os azulejos de que revestem o fundo do tanque desse chafariz foram trocados por novos. Quantos metros quadrados de azulejos, no mínimo, foram utilizados para cobrir todo o fundo desse chafariz? Pessoal, metros quadrados refere-se o quê? Área. Então, a gente precisa calcular a área dessa figura aí, né? Que tem curvas e que tem esses quadradinhos aí também. Pessoal, o que está dizendo? Cada quadradinho desse aqui, ó, que eu estou destacando, cada lado desse aqui vale 2. Cada lado desse aí vale 2 metros. Então, como nós temos semicircunferências, nós precisamos de alguma forma calcular a área dessas regiões aí limitadas por essas curvas. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos determinar o diâmetro dessa semicircunferência. Né? Então, eu vou contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 quadradinhos de lado 2. Então, 8 vezes 2, 16. Então, o diâmetro aí, que eu destaquei em preto, ele mede 16. Né? Assim como, então, essa semicircunferência aqui, ela tem diâmetro 16 e essa outra também tem diâmetro 16. O que acontece? Se eu juntar essa semicircunferência com essa outra aqui de baixo, eu vou conseguir formar um círculo completo, cujo diâmetro vai medir 16. Se esse diâmetro aí mede 16, quer dizer que o raio vai medir a metade. O raio desse círculo vai ser a metade de 16, 8. Então, eu vou calcular a área desse círculo, valendo por essas duas semicircunferências. Então, vamos lá. A área do círculo é a fórmula πr ao quadrado. Então, uma observação importante. Nas alternativas, nós temos π. Como nas alternativas nós temos π, eu não vou trocar o π por 3,14. Eu vou repetir o π. Vou trocar apenas o valor do raio. Então, aí nós vamos ter o seguinte. A área do círculo é igual a π vezes o raio, que é 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64, repete o π.
Então, a área desse círculo, que equivale a essas duas semicircunferências maiores, é 64π. Agora eu vou trabalhar com essas duas semicircunferências menores. Eu vou determinar o diâmetro dessa semicircunferência menor. Como é que eu vou fazer? Eu vou contar os quadradinhos e vou multiplicar por 2. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 4 quadrados de lado 2. Então, o comprimento todo vai ser 4 vezes 2, 8. 8. Então, o diâmetro dessa semicircunferência menor, ele é igual a 8. Se o diâmetro é 8, o raio dessa semicircunferência menor vai ser a metade de 8, 4. Aí, o que acontece? Eu vou pegar essa semicircunferência, vou juntar com a outra do outro lado e vou formar um círculo menor de raio 4. Vou formar um círculo menor de raio 4. E aí eu vou calcular a área desse círculo menor. Usando a mesma fórmula da área do círculo, π é ao quadrado, eu vou ter que a área desse círculo menor vai ser π, que eu não vou trocar por 3,14, vezes o raio, que é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, repete o π. Então, a área desse círculo menor é 16π. Ok. Continuando aí, a gente formou um círculo maior, a gente formou um círculo menor e nós temos, no centro dessa figura, nós temos um retângulo. Então, eu preciso descobrir qual é o comprimento desse retângulo e qual é a altura desse retângulo. Então, a gente precisa descobrir o comprimento do retângulo. Então, eu vou contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos de lado 2. Então, o comprimento total vai ser 10 vezes 2, 20. Então, o comprimento é 20. E a largura, eu vou contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos de lado 2. Então, o comprimento total vai ser 6 vezes 2, que vai dar quanto? 12. Então, esse retângulo que está no centro, ele tem comprimento 20 e largura 12. Se é um retângulo, eu vou trabalhar a área do retângulo. Base A vezes B, base vezes altura. A base é 20, a altura é 12. Então, eu vou ter a área do retângulo 20 vezes 12. 20 vezes 12 dá 240. Então, para mim saber a área total da figura aí, inicial, eu vou somar todas essas áreas encontradas. Então, eu vou ter, somando as áreas, eu vou ter 64π, mais 16π, mais 240π. Os termos que têm π, eles são semelhantes. Então, eu posso somar 64 com 16. 64 com 16, eu vou ter 80π mais 240. Pronto. Essa é a nossa resposta. Só que nas alternativas, nós não temos 80π mais 240. Então, o que é que deve ser feito para que a gente possa chegar nas alternativas? O que acontece? Nós temos que colocar algum termo em evidência. Como aqui eu tenho 80 aqui desse lado, eu vou escrever 240 usando 80. E 240 é 80 vezes 3. Né? Então, vamos lá. Então, eu tenho 80 vezes π, mais 240 é a mesma coisa que 80 vezes 3. O 80, gente, ele está multiplicando tanto na primeira parcela, como na segunda parcela dessa adição. Como o 80 ele está multiplicando nas duas parcelas, eu vou colocar ele em evidência. Como é que coloca em evidência? Eu vou repetir o 80 vezes, abre parêntese, na primeira parcela está multiplicando quem? O π. Mas na segunda parcela está multiplicando quem? O 3. Então, vai ficar 80 vezes π mais 3. Pessoal, essa é a nossa resposta, alternativa correta, letra D. Pessoal, observe. Se eu pegar o 80 vezes π, vai dar 80π. Se eu fizer 80 vezes 3, vai dar 240. Ou seja, volta para a nossa resposta inicial. Então, quer dizer que isso aí está correto. Então, a gente pegou 80π mais 240, colocamos o 80 em evidência e obtemos 80 vezes π mais 3. Essa é a nossa resposta, letra D, resposta correta. Muito bem.
Próxima questão do SAEP. O desenho abaixo é formado por dois círculos concêntricos. Quer dizer o quê? Que eles possuem o mesmo centro. Então, eu tenho um círculo maior e eu tenho um círculo menor. Qual é a medida da área da parte colorida em cinza? Pessoal, essa parte colorida em cinza é uma coroa circular, já que ela está contida entre duas circunferências, entre dois círculos de mesmo centro. Para descobrir a área em cinza, eu vou calcular a área do círculo maior, vou calcular a área do círculo menor e vou fazer a subtração. Um detalhe importante, observe que nas alternativas eu tenho a presença do π. Quer dizer que quando eu for fazer o cálculo da área desses círculos, eu não vou trocar o π por 3,14. Então, vamos lá. Para calcular a área do círculo maior, eu preciso localizar o raio do círculo maior. O raio do círculo maior é 5, né? É 5. Observe que esse pedacinho aqui, ó, vale 2. Agora eu preciso localizar o raio do círculo menor. O raio do círculo menor vai ser 5 tirando 2. O raio do círculo menor vai ser 5 tirando 2. 5 menos 2, que dá 3. Então, eu tenho o raio do círculo maior, que é 5, e eu tenho o raio do círculo menor, que é 3. Agora, eu vou fazer o cálculo das áreas. A gente vai usar a fórmula da área do círculo, πr ao quadrado. Como eu tinha dito, eu não vou trocar o π por 3,14, já que nas alternativas eu tenho a presença do π. Então, fazendo a área do círculo maior, eu vou ter π vezes o raio, que é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Então, eu vou ter 25π, a área do círculo maior. Agora, a área do círculo menor. Usando a fórmula da área do círculo, πr ao quadrado, eu vou ter π vezes o raio do círculo menor, que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Então, eu vou ter 9 e repete o π, 9π. Portanto, a área da parte cinza, que é da coroa circular, é só você fazer a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, nós vamos ter a área do círculo maior, 25, menos a área do círculo menor, 9. 25 menos 9, isso é igual a 16π. Então, 16π é a área da coroa circular. Alternativa correta, letra D. Próxima questão, vamos lá. Paulo deseja fabricar uma pipa em forma de losango e tem duas varetas que medem 16 centímetros e 12 centímetros. Quantos centímetros quadrados, quer dizer a área, né, de papel de seda serão necessários para Paulo finalizar esse projeto? Pessoal, que centímetros quadrados, área, ele quer a área desse losango. Então, vamos lá. Se é um losango, a forma da área do losango é o seguinte. Diagonal menor, Dzinho vezes Dzão dividido por 2. Diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. A diagonal menor, esse segmento aí, né? Fica por dentro. Dzinho, diagonal menor, vale 16. A diagonal maior vai ser, no caso aí, vai ser... Perdão, gente, eu falei errado. A diagonal menor vale 12 e a diagonal maior vale 16. Então, o nosso cálculo vai ficar o seguinte. Diagonal menor, 12, vezes diagonal maior, 16, dividido por 2. Vamos fazer a multiplicação. 12 vezes 16. 12 vezes 16 dá 192, dividido por 2, que dá 96. Então, a área desse losango é 96 centímetros quadrados. Alternativa correta, letra B.